Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome neste culto. Obrigado mais uma vez. Eu oro para que a Tua palavra seja alimento para os nossos corações, para a nossa alma, para o nosso espírito. Deixamos lá fora toda distração, toda preocupação, tudo aquilo que não vem do Senhor, em um nome poderoso de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 2, por favor, e verso 42. Nós iniciamos há alguns domingos atrás, 4 domingos atrás, uma série chamada Sinais de uma Igreja Viva, baseada no livro de John Stott, Sinais de uma Igreja Viva, e acrescentando algumas coisas. Nós temos conversado sobre o propósito de uma igreja relevante. Nós temos ministrado acerca de princípios e pilares que norteiam uma igreja atuante, participante e que coopera com a causa do reino de Deus nesse tempo. Estamos pedindo em nome de Jesus Cristo para que derrame graça para nós como igreja nesse tempo, para que possamos viver, se não tudo, talvez um pouco do que a igreja primitiva, que para nós é a igreja modelo, viveu. Amém? Este é o quarto culto, o quarto episódio, não termina hoje, termina no domingo que vem, aleluia. Domingo que vem vai ser uma bênção também, vão ser ministrados aí de forma poderosa no nome de Jesus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, verso 46, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O episódio de hoje, o quarto episódio, é unidade, meus irmãos. Nós estamos baseados também no versículo de número 43, ou no 40. Ele vai se repetir. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E no 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Verso 44. Amém? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eu sei que essa é uma expressão difícil de se alcançar. Alguns consideram até utopia e por isso desistem de tentar viver isso. Mas eu me recuso a crer que o que nós lemos trata de um modelo utópico que não podemos alcançar, que não podemos viver. Eu prefiro crer que, se está na palavra de Deus, se essa igreja foi capaz de viver nos nossos tempos e nos nossos dias, nós poderemos viver sinais e maravilhas, prodígios, níveis de oração, de adoração, de intimidade, de unidade, como essa igreja também viveu. Eu posso ouvir um amém? Meus amados, uma característica dessa igreja é que ela era capaz, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, de concordar. Havia concordância, havia unidade, havia capacidade de ter tudo em comum. E é claro que quando nós falamos de tudo, imediatamente a gente começa a pensar que é impossível. Porque alguém pode me dizer: pastor, como a gente pode ter tudo em comum se eu gosto de dorama e o fulano odeia? Se eu como sushi e o outro come churrasco, a minha carne é crua, a dele é torrada. O que nós precisamos entender é que o tudo em comum aqui não fala de coisas secundárias. Quando a Bíblia fala de tudo em comum, a Bíblia está falando de questões bíblicas, espirituais e concernentes ao reino de Deus.
A Bíblia não está dizendo que todo mundo tinha um cabelo laranja, todo mundo tinha um cabelo amarelo, que todas as pessoas gostavam de feijão com quiabo dentro, que todas as pessoas andavam a 10 quilômetros por hora, que todas as pessoas tinham as casas cobertas. Não! O tudo em comum aqui, irmãos, é questões primárias, que dizem respeito ao reino, que dizem respeito às coisas de Deus, à oração, ao poder de Deus, à ação do Senhor. Porque se nós somos capazes de amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos ser capazes de concordar com tudo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Então tudo em comum não parte de pessoas que se vestem iguais, que gostam dos mesmos tipos de comida, que gostam do mesmo time de futebol. Se não for o Flamengo, né, estão gostando errado. Que gostam de gosto musical. Por que não? Vai ter divergência. Você vai entrar no carro, a pessoa vai colocar o som no Bluetooth, você vai dizer, que música é essa? Não, tira esse negócio daí, né? Eu te chamei, pensei, não, eu quero é outra, né? Eu disse, papel, né? Não, irmão, não é isso. A palavra está falando sobre unidade acerca da vontade de Deus. Eles concordavam que Deus tinha levantado aquela igreja. Eles concordavam que os apóstolos eram enviados de Deus. Eles concordavam que a palavra dizia para que eles se reunissem. Eles concordavam que a Bíblia era verdade. Eles concordavam que precisavam adorar. Eles concordavam que precisavam orar. Olha, em momento algum fala do o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito. Fala da vontade de Deus. Se nós queremos ser uma igreja que desfrute desse assunto nesse tempo, nós precisamos entender que unidade não começa na terra. O que começa na terra normalmente é confusão, meus irmãos. Unidade vem do céu para as nossas vidas. Deus diz como é e a gente reproduz isso na terra. Nós queremos viver um modelo de igreja onde a gente diz como é e queremos que Deus acate. Diga misericórdia. Não é assim, irmãos. O modelo bíblico de unidade da igreja primitiva é o modelo onde Deus diz como é e nós nos esforçamos para viver isso. Aleluia. Mas eu não vou me limitar hoje apenas ao texto de Atos capítulo 2. Eu preciso caminhar um pouco com vocês na Bíblia, até chegar em uma igreja que, eu não sei se alguém já tem elogios que precedem uma crítica, que antecedem uma crítica, né? Você já viu? Tem gente que diz assim, olha, você está muito bonito, só não sei para que esse exagero nesse batom, só não sei para que esse sapato, né? A pessoa elogia e depois corte rápido, Tramontina. Algumas coisas são assim. A igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, ele começa, aliás, se você olhar uma coisa sobre 1 e 2 Coríntios, é muito interessante. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, paixão, amor à primeira vista. 2 Coríntios, é taca, meu irmão. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vem e diz, não, gente, vocês não entenderam não. Eu pensei que vocês tinham se convertido. Mas, ainda em 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 10, já que a gente está falando de uma igreja viva nesse tempo, nós vamos falar de uma igreja. Não a igreja primitiva em Atos, mas a igreja que foi gerada, discipulada, acompanhada pelo apóstolo Paulo. Passe o livro de Romanos, você que está em Atos. Próxima carta que você vai encontrar é Coríntios, 1 Coríntios. A igreja não é a igreja dos corintianos, viu, irmãos? Para quem está achando que tem Coríntios na Bíblia. Não tem. É igreja dos Corintos. Os coríntios. Mas no hino do Flamengo tem o nome de Jesus. Enfim, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 1. Gente, eu pensei alto. Vamos lá, vigia. Preste atenção naquilo que é primário, as demais coisas. 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 10.
O subtítulo ou o título desse texto é divisões na igreja. Coisa que no dia de hoje não acontece. Aleluia, glória a Deus. Coisas que nos dias de hoje não tem. Divisões na igreja. A igreja de Coríntios, capítulo 1, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e os irmãos Sóstenes, que ele vai chamar ele de irmão, ele não era apóstolo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, eu estou no verso 2, e chamados para serem santos como todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o apóstolo Paulo que cumprimentou com graça e paz. Eu antes dele era paz do Senhor. Brincadeira, gente, isso é o povo com graça do debate teológico, mas era a forma como ele se direcionava à igreja. Aí ele vai dizer, olha, eu sou grato, a gente não vai ler, eu sou grato a vocês por causa da graça dele que receberam, porque vocês têm dado testemunho, de modo que não falta a vocês nenhum... Irmão, não, vamos ler sim, vamos ler. Sempre, verso 4, sempre dou graças a Deus por vocês. Cheio de orgulho. Uau, a minha igreja é top. Eu sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda palavra, em todo conhecimento. Irmãos, olha que igreja, dá até vontade de pedir a carta de recomendação e mudar para lá, mas calma. Em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Uau, eles são mártires, testemunhos, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Meus irmãos, Mateus, imagina o nosso, aquele que tem a função apostólica sobre as nossas vidas, o pastor Nonato, mesmo não fazendo questão de título, ele é pastor, dizendo, Adonai recebeu todo o entendimento da palavra, tem todos os dons na Adonai. Aí o pastor da Adonai, né, eita glória, eu te chamei, aí, né, tá aqui esse negócio bom, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Isso é uma introdução digna. Mas, diga mas, tem o verso 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já viu quando uma mãe raia? Você não sabe o que é raiar. Você veio de São Paulo, né? Quando uma mãe chama o filho já zangada, ela chamou várias vezes. Meu filho, tem um vídeo de uma mulher falando sobre paciência na internet, não sei se vocês já viram. Ela está gravando aqui, ela diz, olha, a paciência é um dom, é uma dádiva, sejam pacientes. O filho dela, mãe, ela, calma filho. Então, irmãos, eu estava falando aqui para vocês, meus seguidores do meu canal, que a paciência é uma dádiva. Eu desfruto disso, menino. Mãe, meu filho, calma. Terceira vez que o menino chama a mulher, acho que ela pega um negócio, taca no menino. Né? Então, quando uma mãe diz, meu filho, em nome de... Porque ela não fala assim, ó, em nome... Não, em nome de Jesus, meu filho, né? É assim. Ela baixa na mesa, meu filho, em nome de Jesus. É porque a mãe, o pai já está no limite. Se a mulher falar isso com a gente também, né? O marido também. Então, o apóstolo Paulo rasga elogios, ele traz uma ótima introdução, mas ele vai fazer um apelo que o próprio Paulo não fazia por qualquer coisa. Preste atenção, nós estamos falando sobre o quarto pilar, aquilo que a igreja primitiva tinha em abundância, mas nós passamos o resto do livro de Atos, a evangelização aos romanos, a carta aos romanos, nós estamos na carta aos Coríntios, logo no primeiro capítulo. O primeiro problema relatado pelo apóstolo Paulo para essa igreja é a divisão. Diga misericórdia.
Então ele começa com um apelo, que Paulo é um apóstolo zeloso. Paulo, apesar de ser apóstolo, o último a ter uma experiência com Jesus, em alguns momentos ele não vai fazer questão do título. Se ele vai dizer em Filipenses, por exemplo, aqui no capítulo 1, se tem algo para mim me gloriar, que eu me glorie no Senhor. Ele não está dizendo não de eu ser apóstolo, ele vai se chamar de evangelista em algum momento. Mas ele começa dizendo: eu, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: para um pouco, eu acabei a introdução, agora é sério o negócio. Eu não estou elogiando mais. Eu estou usando o nome que no Velho Testamento foi chamado de Emanuel. Eu estou falando sobre usar o nome do Cristo vivo, aquele com quem eu tive uma experiência poderosa, sobrenatural, e eu mudei minha vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro apelo. Ele continua: eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Quem está na projeção? A Laís? Laís, eu não sei se é possível colocar 2 versículos diferentes aqui, é? Vocês tem essa possibilidade? Coloca 2 Atos 2:44 e 1 Coríntios 1:10, por favor. Se vocês conseguirem, desculpa, não combinei. Não dá, né? A função não está funcionando. Ok, obrigado. Mas primeiro, Atos 2:44, por favor. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em... Ok, igreja primitiva. Daqui a pouco surge o apóstolo Paulo, lá na frente, olhando o Estevão morrer. Não está aqui não, mas daqui a pouco ele aparece, vendo o primeiro mártir, vendo o céu de glória. Agora vamos para 1 Coríntios 1:10. Eles tinham tudo em comum. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam, e que não haja divisões entre... Alguns ousam dizer que a igreja começou a dar errado agora. Não. Tem gente dizendo que nesses dias começou a acontecer algumas coisas com a igreja. Não, irmãos. Todas as vezes que o céu deixa de ser a prioridade, que o reino de Deus deixa de ser buscado, que a Bíblia passa a ser relativizada, e que interesses pessoais ou interpessoais e humanos são priorizados, Deus é desentronizado, então o governo, a justiça do homem passa a operar. É como aquele homem que diz: vocês têm sorte, eu não vou te matar, eu não vou te agredir porque eu sou crente. Mas ele puxa o facão e diz: mas meu facão não é não. Né? Ele está dizendo que ele não faz, mas que ele vai usar do recurso que ele tem. Então a igreja de Coríntios, que o apóstolo Paulo começa elogiando, recebe agora uma dura crítica. Ele diz: eu imploro a vocês, eu suplico perdão, que concordem uns com os outros, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Verso 11, vamos continuar lendo. Meus irmãos, tem um crente na igreja de Coríntios que é o informante, olha só. Eu fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Tem aquele irmão da célula que o líder faltou, teve um BO, e ele: meu líder, deixa eu te contar um babado. Hoje lá na célula o irmão levou uma garrafa d'água, mas na hora de dar comida ele comeu da picanha. Foi, né? Tem sempre aquele que passa as informações. Eu fui informado de que há divisões entre vocês. Paulo, ele era supervisor, ele não tinha como estar em todos os lugares. Com isso eu quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Na verdade, Paulo traz 3 perguntas para nós aqui. Ele vai trazer 3 perguntas que a gente precisa todos os dias se perguntar.
Acaso, primeira pergunta, Cristo está dividido? Segundo, foi Paulo crucificado em favor de vocês? Terceiro, foram vocês batizados em nome de Paulo? Só trocar o nome de Paulo por o de outra pessoa. Tem algum líder religioso que está dividido? Tem algum líder religioso que foi batizado, você foi batizado em nome dele? Então ele, com essa dura crítica, nós não vamos parar aqui ainda. Verso 14, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Imagina eu falando isso, gente. A confusão que não ia ser. Eu pregando aqui, gente, eu dou graças a Deus que eu não batizei ninguém dessa igreja. Ia começar, tu viu o que o pastor falou? Viu? Ia estar no Instagram, daqui a pouco o pastor dizendo que não é feliz. Paulo diz, graças a Deus que eu não batizei. Ele tinha batizado poucos, né? Nenhum de vocês, exceto Crispo, Gaio, né? E de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além disso, não me lembro de ter batizado mais ninguém. Ele diz, não me lembro, porque vai que ele, né? Era humano, vai que ele esqueceu. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não, porém, com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Deixando claro que Paulo não tinha nada contra o batismo. A função apostólica dele não permitia estar parando para batizar. Ele ganhava e dizia, batizem. Esse faz parte da comissão. Essa é a função apostólica. O ministério apostólico, o ofício apostólico, ele edifica um trabalho e ele vai começar um novo. Ele não cria raízes, ele não vai discipular, treinar. Nós já entramos com o pastoreio, com o mestre, né, e os outros ministérios. Mas, meus irmãos, por favor, preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Tem um concílio do século XVIII, que eu gosto, alguns atribuem até a Agostinho essa fala. Século XVII, perdão. Preste atenção nele. Ele diz o seguinte, sobre divisões, contendas. Nas coisas essenciais, unidade. No que não é essencial, liberdade. Em todas as outras coisas, amor. Vou repetir. No essencial, unidade. No que não é essencial, liberdade. Em todas as demais coisas, amor ou caridade. O texto que a gente leu de Atos, capítulo 2, verso 44, especificamente, vai falar de uma igreja que perseverava, unânime, no partir do pão, na comunhão, na oração, no ensino dos apóstolos, de casa em casa, na adoração. E nos chama muita atenção a questão do partir do pão. Partir o pão de casa em casa. O pão daquela época não é o pão que a gente tem hoje de diversas formas. Eu acabei de comprar um pão antes de vir para cá, né? Tem um lugarzinho aí, procura aí o irmão Alcimar, irmã Fabiano, vocês vão descobrir o melhorzinho que está tendo. Mas fala da festa ágape, a festa do amor. Eles ceiavam, mas eles tinham uma prática que a gente chama no Nordeste de juntar as panelas, né? Você que é de fora tenta descobrir como é isso. É um almoço onde cada um traz uma panela com comida, que fique bem claro, né? Cada um traz uma panela com comida. Então se junta e faz uma refeição. É tipo as coisas da ceia, né? Você já viu a ceia, como é que é? Cada um traz um trem diferente, você vai abrindo e vendo, isso aqui. E aí tem aquele irmão que é empolgado e diz, olha, os outros devem estar bom, mas esse aqui fui eu, viu? Quando for comer, já está causando divisão. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, o texto da ceia. Você já viu como ele termina? O apóstolo Paulo diz assim, vocês estão mortos de fome. Não é aqui na ceia não, vamos comer em casa. Mas, em Atos capítulo 2... nós temos a descrição de uma igreja que fazia corretamente. Eles iam de casa em casa, eles partilhavam o pão e eles concordavam. Não tinha briga, tira a mão daí, né? Eles eram capazes de concordar pelo propósito. Sabe por quê, irmãos? Porque eles viviam um nível de reino de Deus, onde a cultura do reino era tão forte, que
cultura. Preste atenção nisso, isso é muito importante para a gente compreender algumas coisas sobre igreja. À medida que o Espírito Santo derramou do seu Espírito sobre a igreja, ela foi tomada. Como é que eu explico isso? Você já viu quando acontece um terremoto? Às vezes um terremoto, por favor, ouça com sabedoria o que eu vou te falar. Um terremoto, um alagamento, no final tem uma conotação positiva. Pastor, casas foram destruídas, pessoas foram afetadas. Eu vi um vídeo em uma favela, onde traficantes com fuzil nas costas fizeram um cordão, uma corrente humana, para tirar pessoas que estavam dentro da lama, passando de mão em mão. Naquela hora, o que roubava abriu mão do seu ofício para ajudar quem estava perdido. Pessoas que nunca ajudaram ninguém fazendo corrente humana para tirar a cesta básica de um caminhão e levar até o necessitado, porque é muito longe. Sabe o que é isso? O momento, o acontecimento faz aflorar dentro da pessoa um entendimento do básico, do óbvio, que é o que é. Eu estou nessa terra, eu tenho força, eu tenho duas pernas, eu tenho dois braços, eu preciso ajudar alguém. Quando o Espírito Santo é derramado em Atos, a igreja ela é tomada por uma visão do reino. Eles estão com o entendimento de que a cultura do reino de Deus, ela é muito mais importante do que qualquer outra cultura. Quando você vai estudar missões, por exemplo, tem uma coisa que a gente chama, eu sou professor dessa matéria e gravei quarta-feira agora a matéria Missões Online, né, para o curso de obreiros. E tem uma coisa chamada supracultura. Eu vou evangelizar num lugar onde é a praia do nudismo. A cultura é nudismo. Mas, meus irmãos, qual é a cultura que governa a minha vida? Do Maranhão, de falar oxente, inã? Não! Eu estou a serviço do reino de Deus, amém? A cultura que está sobre a minha vida é a cultura do reino de... Os valores do reino de Deus dizem para que eu coloque o cinto da verdade, para esconder as minhas vergonhas. Os princípios da cultura do reino de Deus dizem que eu tenho que ter decência, que eu não posso induzir o meu irmão a pecar, que eu não posso levar ninguém a pecar, que se eu desejar na minha mente eu já estou pecando. Então eu não posso deixar com que uma cultura deste mundo governe, legisle acima da cultura do reino de Deus. A igreja primitiva estava tomada pela cultura do reino dos céus, era o que mais importava, que ele cresça, era o que o João declarou, que ele cresça. Isso que importa acima de todas as coisas. Então, quando uma igreja está tomada por uma visão cultural do reino, esse ano eu não ministrei a série sobre a cultura do reino, talvez ainda dê tempo, talvez não. As outras questões passam a ser relativas. Se o irmão gosta de feijoada ou não, se o irmão tem uma opinião política do 11 ou do 10, meu irmão, aqui a gente vai se despir do 11, do 10, do 50, do 30, nós vamos orar pelo irmão que quebrou a perna, nós vamos ajudar a irmã que a casa dela está passando necessidade, nós vamos anunciar o reino de Deus, nós vamos abençoar missões, nós vamos enviar ajuda humanitária, nós vamos nos desdobrar para fazer aquilo que é necessário. E o 11, e o 10, e o Corinthians, e o Flamengo, irmãos, isso é secundário. Porque quando essas coisas passam a ser primárias em nosso coração, nós deixamos de viver o princípio da unidade, que é aquilo que é ligado no céu, e nós somos capazes de dar concordância com isso na terra, igreja. Sempre que nós priorizarmos o reino de Deus, as demais coisas serão secundárias. A gente confunde uma coisa, nós evangelizamos os católicos, por exemplo, dizendo: Deus não aprova a idolatria, vocês idolatram, tem santo. E essa mesma pessoa todos os dias diz que ama a central de ar dela. Essa mesma pessoa, se o celular dela queimar, ela diz assim: acabou minha vida estava nesse telefone. Essa mesma pessoa bota o cachorro dela num patamar que ninguém mais pode estar.
faça o que quiser, só não toque no meu carro. Bilu, bilu. Queridos, idolatria é tudo que é primeiro. Idolatria é tudo que é primeiro. Se nós não vigiarmos, nós temos mais ídolos do que outras pessoas por aí. Tudo que tem roubado o nosso coração, o nosso sono, a nossa paz de espírito, se o Senhor não estiver nesse lugar, Deus não é um Deus de um trono impostor, Ele é um Deus de um trono conquistado, e quem reconhece o que Ele conquistou, se torna co-herdeiro nesse reino, passa a reinar nesse reino. Agora aqueles que estão guerreando por trono não entenderam que o trono principal, o único que vai prevalecer, já foi tomado, tem um rei. E se eu entendo que tem esse rei, eu preciso buscar viver a cultura que esse reino estabelece. E a igreja ela foi perdendo com o passo dos tempos essa cosmovisão do reino de Deus, onde importa que ele cresça. De Romanos 11:36, dele, por ele e para ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo, em algum momento aqui no livro de Coríntios, parece que ele menospreza o batismo, mas não. Paulo escrevendo a Romanos no capítulo 6, depois você lê em casa como ele fala de batismo. O apóstolo Paulo defende o batismo com unhas e dentes, meus irmãos. Mas você viu que ele faz 3 perguntas no verso 13, olha comigo aí, por favor. Verso 13 ele faz 3 perguntas. Por acaso Cristo está dividido? Igreja, se você estivesse respondendo um Enem Gospel, viesse a pergunta, por acaso Cristo está dividido? E se fosse uma pergunta de sim ou não, você riscaria qual das alternativas, no nome de Jesus? Cristo está dividido? Não, nunca esteve. Aliás, o pastor José Rodrigues no livro, qual é o nome, Mateus? Tem 2, fala da cruz. São 3, né? A ação da cruz. Cristo não está dividido. O que foi dividido foi o corpo dele na cruz, por mim e por você. Ele não está dividido, ele está completo, inteiro hoje. Ele governa, ele reina, ele vive. Mas o corpo dele foi dilacerado por mim e por você. O corpo, a ceia, fala do pão que representa o corpo e do suco que representa o sangue. O corpo dele foi dividido para que nós fôssemos um. Que poderoso isso. Então Paulo pergunta, por acaso Cristo está dividido? Aí você diz, que importância tem isso? Irmãos, isso fala de como nós vivemos. Se eu estou vivendo divisão, você já viu que esse é o nosso exemplo de comparação? Os 2 meninos estão brigando, aí você, o pai ou a mãe chega e diz, você já viu nós 2 brigando, eu e teu pai, eu e tua mãe? Né? Não, mãe. Então, menino, nós usamos o nosso referencial como exemplo. Às vezes o menino diz, vejo sim, toda hora. Eu digo, oh, não, deixa eu ver outra coisa aqui então, né? Mas a gente usa o nosso exemplo. Vocês estão brigando, vocês já viram eu e teu pai brigando? A gente está dizendo para ele, nós somos um modelo, olhe para nós. Paulo pega uma igreja dividida e ele pergunta, acaso Cristo está dividido? Eu imagino, irmãos, como ficou o clima nessa igreja. Você já viu aquela sala que sumiu uma caneta, a professora trancou a porta, chega a diretora e entra na sala? O clima que fica. Ela passa pelo corredor, na minha época era assim, tá? Hoje eu não sei como é. Tinha um negócio chamado palmatória. O menino de vó, vamos pesquisar na internet o que é, né? Entrava batendo assim na mão. Sumiu a caneta do Joãozinho, né? Vai aparecer. Ninguém sai da sala hoje. Eu estou tranquilo, meu salário está na conta. O prefeito ganhou meu candidato. Eu não vou ser demitida da diretoria da escola de novo. Mas a caneta vai aparecer. É o seguinte: vocês abrem as bolsas ou eu abro? Né? Fica aquele clima. Eu imagino a igreja dividida e Paulo dizendo, acaso Cristo está dividido? Você consegue imaginar o clima pesado que ficou? Eles pensando, oxe,
Oxe, tem algo errado mesmo. É verdade. Cristo está dividido? Não. Irmãos, esse mundo está quebrado, mas Cristo é a cola. Chamado para coisas importantes. E o original disso aqui é literalmente, Paulo está dizendo, olha para mim, presta atenção no que eu estou falando, eu não estou brincando. E imagina ele elogiando, dizendo, está cheio de dom, está cheio de talento, vocês são boas, vocês são a igreja top, a igreja de vocês é a que mais cresce. Aí ele diz, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Tum! Já viu aquele efeito de surround do cinema? Bum! Ele joga uma bomba. Mas meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja para. Agora ele vem com mais uma, eu suplico. Em um só versículo existem várias expressões que reforçam o coração do apóstolo Paulo. Em um só versículo. Em um só versículo ele expressa o que ele quer. O verso 10, por favor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos que concordem uns com os outros e que falem que não haja divisões entre vocês. Em um só versículo. Sabe, o último verbo que é usado aqui é muito interessante no grego, é katádio, que faz alusão a remendar ossos. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, eu suplico que os ossos de vocês sejam remendados. Quebrou. Eu tenho me preocupado esses dias por causa do irmão José aqui. 60 anos de idade, as pessoas dizem, o osso demora para remendar e tal. É claro que a gente se preocupa por alguns minutos, mas crê no poder de Deus. Mas a gente passa a pensar a importância de um osso ligado no outro. E o que Paulo estava suplicando aqui para eles era mais ou menos essa expressão. Eu suplico que o osso de vocês se una novamente. Isso é muito forte, igreja. Isso é muito profundo. Ossos quebrados remendando. Esse verbo traz um sentido de reparo, de consertar coisas que estavam quebradas. E no caso de Coríntio, o que estava quebrado era a comunhão deles. Pastor, mas a igreja tem que ter dons. Ela tinha. Tinha. Você viu ele elogiando no começo? Palavra, uau, palavra. Não tem calça saruel, nem caminho, não sei. Palavra, tinha. Mas a comunhão estava quebrada. A comunhão estava quebrada. E Paulo, ele continua. Quantos de nós não queremos prestígio para nós mesmos? Parabéns ao pastor Lucas que fez isso. Você imagina o prestígio que Paulo tinha naquela época. O último apóstolo de Cristo. Ele era, irmãos, convenhamos. Paulo aqui, ele trazia esperança. E ele vai agora sair desse título por causa disso. Ele vai dizer, olha, a única informação que ele tem, eu fiquei sabendo que vocês estão dizendo que eu sou de Paulo. Olha só, uma coisa que era para ser boa, foi tão prejudicial que Paulo está dizendo, para com isso. Eu fiquei sabendo que uns estão dizendo, eu sou do pastor Lucas, o outro, eu sou do pastor fulano, eu sou da igreja tal. Ele, para com isso. Se você continuar lendo, é esse o apelo que ele faz, ó. Eu fiquei sabendo que vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Para! Aí ele pergunta no verso 13, por acaso Cristo está dividido? Aí Paulo vai trazer uma verdade que precisa nos ajudar nesse culto. Ele diz assim, ó, eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Irmãos, o que é a igreja do Senhor? A quem nós servimos? A quem nós pertencemos? E ele faz um apelo ao essencial.
há uma urgência no apelo de Paulo. Ele não vem com atitude de partidarista, separatista. Ele vem com um apelo. E ele termina com a cruz. O que é que nos une? A cruz. Se você olhar para o verso de número 17, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Eu quero falar rapidamente, para me concluir essa mensagem, sobre, olhando para esse texto bíblico, 3 características de um cristão que eu creio que precisam ser restauradas nos dias de hoje. A primeira delas, a humildade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Colossenses, capítulo 3, verso 12, ele diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Meus irmãos, nós precisamos descobrir o conceito de humildade nesse tempo. Reconhecer erros. A ceia fala de um lugar onde a gente reconhece erros, onde a gente reconhece que precisa de ajuda. Mas nós vivemos um mundo onde o orgulho... Eu lembro de uma situação onde eu morava, que tinha uma irmã, uma senhora precisando de ajuda, passando necessidade. A gente se reuniu, os vizinhos, juntamos, naquela época não tinha Pix, tinha meia, né? Cada um pegava a meia e puxava um dinheiro de dentro da meia. E aí, reconhecendo a necessidade daquela família, mesmo que aquela mulher não gritasse por socorro, mas a gente percebendo, com os filhos dela passando fome, nos juntamos, reunimos alguns donativos, juntamos, chegamos na casa dela com cuidado, com mansidão, dissemos: olha, senhora fulana, a gente percebeu aqui tal, e a gente quer somar, queremos servir em alguma coisa na sua casa, fazer alguma coisa, lavar um prato, e trouxemos alguns alimentos também, um valor aqui para a senhora. Ela disse assim: não estou precisando. Uma panela sem nada, um fogão sem nada, um depósito sem comida, filhos magros, sem roupas. Ela disse: quem disse que eu estou precisando? Não, a senhora, eu acho que tem algum equívoco, tal, a gente percebeu, somos seus vizinhos. Ela: não, está tudo bem. Se eu tivesse precisando eu pedia, tá bom? Eu agradeço. Mas vocês procuram alguém que está realmente precisando. A gente olhar para os olhos da criança é como se ela dissesse: mãe, abre mão do seu orgulho, mãe. Abre mão do seu orgulho. A casa é essa sim, a família é essa, a gente está precisando. Meus irmãos, nós precisamos restaurar a humildade no nosso meio. Nós precisamos reconhecer que erramos. Aliás, esse é o segredo do casamento feliz, né? Sua esposa sempre está certa, você sempre está errado. Vamos lá, continuar, não perca o foco. Então, Mateus 5,5: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Eu acho interessante isso aqui. Os humildes, você já viu as bem-aventuranças? Você já leu? Jesus está ensinando sobre bem-aventurança. Quando ele fala dos humildes, ele diz assim: pois eles receberão. A humildade, Jesus está dizendo mais ou menos assim: a humildade antecede a honra. Provérbios vai dizer isso também, não tem como. Eu estava lendo em casa, não dava para trazer, é muito texto bíblico. Mas tem gente passando pela pindaíba e o orgulho, ó, o nariz, ó, está errado. Então, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ensinando ali Mateus 5, 6 e 7 no Sermão da Montanha: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão. Não é darão, não é comerão, é receberão. A humildade, ela abre as portas da generosidade, do conhecimento. Já chegaram para mim: pastor, se eu te mostrar um texto bíblico. Pastor, não sei se o senhor já leu. Ô irmão, já li várias vezes. E eu digo: uau, compartilha. A pessoa às vezes tem uma revelação diferente da que eu tive.
Meu irmão, já li sim, mas eu quero aprender o que Deus falou contigo. Agora tem uma pessoa que diz: você quer falar de um texto bíblico? Eu sou formado em teologia, tá? Desculpa, mas deve ter muitos por aí que não conhecem. Vai lá. Não, fala. Eu quero aprender, eu quero ouvir, eu quero... Ô irmão, eu vi que você fez uma comida gostosa, mas eu cozinho também, deixa eu te falar. Ô minha querida, você viu, minha comida é gostosa, então por favor... Não, aprenda. Segunda característica da igreja para o tempo de hoje: mansidão. Mansidão, Gálatas 5:23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Eu vi um acidente aqui próximo da igreja. Eu cheguei lá para saber o que tinha acontecido, socorrer. Tinha um homem com a perna, não sei se quebrada, da moto. Ele invadiu a preferencial, o da moto. O homem bateu nele de carro. O rapaz caiu, acho que a perna dele estava quebrada. Ele gritava de dor. O homem desce do carro e diz: o meu para-choque, rapaz. Eu digo: ô moço, eu acho que ele quebrou a perna. E o meu prejuízo, como é que fica? Eu digo: não, eu entendo, mas é secundário. Vamos ligar para a ambulância. Como é que um cara irresponsável, não sei o que, avança, tal. Eu digo: eu entendo, está errado, mas vamos ali ajudar ele, vamos tratar dele. Ele provavelmente vai pagar, arcar o prejuízo. Nós precisamos restaurar a mansidão em nosso meio, meus irmãos. A Bíblia diz que contra a mansidão não há lei. A mansidão constrange as pessoas. O mundo está esperando alguém agressivo. Responda com mansidão para você ver. O mundo está esperando um comportamento agressivo. Responda com um abraço. Eram essas coisas que reinavam na igreja primitiva. E por último, eu acho que não preciso ler versículo sobre esse último: o amor. Só o amor pode nos fazer restabelecer o que a igreja primitiva vivia: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A igreja primitiva era capaz de partir o pão, de vender suas propriedades, de partir de forma generosa, porque amou mais do que a gente, porque amou a Deus em um nível que talvez a gente não descobriu ainda. O amor faz a gente... É por isso que tem um filme O Amor é Cego, porque faz a gente fazer coisas que a gente não fazia lúcidos. Que Deus nos encontre nesse tempo, irmãos, desesperados de amor por Ele. Que Deus nos encontre amando Ele, ao ponto de sermos capazes de perseverar unânimes em todas as coisas. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar no nome de Jesus. Queria chamar o ministério de louvor. Nós vamos ceiar nesse momento. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero apresentar a tua igreja aqui representada. Eu oro para que o Senhor nos ajude a começar de mim, o pastor dessa igreja. Meu Deus, nos ajuda a resgatar esses valores, Senhor. Nos ajuda a viver o que de fato é uma igreja viva. Senhor, nos ajuda a tirar de nós todo orgulho, toda vaidade, toda divisão que há entre nós. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus Cristo a concordarmos com aquilo que é essencial, com aquilo que é primeiro, que é a tua vontade, o teu reino e a tua justiça. Eu oro por um batismo de mansidão. Eu oro por um batismo de humildade nas nossas vidas. Eu oro por um batismo de amor, meu Pai, nas nossas vidas. Senhor, de que valem os dons se nós não retribuirmos isso, se ele não for ser usado, meu Pai, para a igreja? De que vale a sabedoria das palavras, Senhor, se não for para manifestar o teu reino, se não for para anunciar a tua justiça? Senhor, nos faz sair deste culto com o entendimento de que o Senhor nos amou primeiro, e por isso nós precisamos nesse tempo viver tudo aquilo que o Senhor e a tua palavra têm para as nossas vidas, Senhor. Eu quero saber se no nosso meio